Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Arouca 3, Futebol Clube do Porto 2. Foram 3 golos espanhóis, um primeiro numa bela movimentação coletiva antes de se esgotar o minuto inaugural, um segundo de penalti e um terceiro num lance individual muito bem trabalhado, a ditar uma inédita quarta vitória seguida do Arouca na Liga e a quarta derrota na prova do Futebol Clube do Porto, que passa a partir de hoje a encarar a possibilidade de conquista do título com mais fé do que esperança. Mais do que na solidez defensiva, a vitória do Arouca baseou-se sobretudo na forma como a equipa conseguiu sempre soltar os seus 4 homens da frente para o ataque, aproveitando o balanceamento ofensivo porventura excessivo de um Futebol Clube do Porto em desvantagem e também, há que dizê-lo, da falta de qualidade evidenciada pelos Dragões na sua última linha. É verdade que a equipa de Sérgio Conceição perdeu algumas boas situações, primeiro para se colocar em vantagem, ainda na primeira parte, e depois para empatar a partida aos 2-2, já na segunda, mas apesar de ter rematado mais, 18 remates a 12, viu o adversário criar mais golos esperados, 1,6 a 1,4. Nesse aspecto, foi decisiva a entrada um pouco entorpecida do Futebol Clube do Porto no jogo, com um golo sofrido antes de se esgotarem os primeiros 40 segundos da partida. É verdade que a combinação dos 3 homens de apoio ao ponta de lança da casa no mesmo corredor acabou por ser decisiva para a criação do envolvimento. Razón tocou em Silá, que ativou Cristo na direita e este soltou um belo cruzamento para o cabeceamento vitorioso da Morrica entre Pepe e João Mário. O Futebol Clube do Porto teve depois também a felicidade de marcar logo no seu primeiro remate, um penalti de Evanilson aos 9 minutos. E era como se o jogo começasse outra vez. Os Dragões foram tendo algum ascendente territorial, mas não criaram situações flagrantes de golo. DR Barrena desviou para canto um remate cruzado de Galeno aos 15 minutos e Nico chutou ao lado da zona da meia-lua aos 28. Mas quem marcou foi o Arouca. Também de penalti, este convertido por Cristo à passagem da meia hora. A forma amorfa como a equipa acabou a primeira parte podia fazer pressupor problemas para o Futebol Clube do Porto, que a partir de determinada altura começou a atrasar-se mais nas ações de pressão e a ver os médios da casa serem capazes de sair muito bem do colete de forças adiantado que os portistas queriam impor-lhes, aproveitando assim para lançar contra-ataques venenosos com algumas situações de paridade numérica na frente. O intervalo, porém, fez bem ao Futebol Clube do Porto, que logo a abrir perdeu as suas 2 melhores bolas para empatar. Na primeira, depois de recuperar um remate de Evanilson, Francisco Conceição derivou para dentro e chutou, forçando o DR Barrena a desviar para canto. E do canto, a bola chegou a Nico Gonzalez, que em boa posição acertou em cheio no guarda-redes uruguaio. O Futebol Clube do Porto cresceu então no terreno, mas o seu adiantamento era como mel para os contra-ataques dos arauquenses. Cristo, aos 56 minutos, e Morrica, aos 58, estiveram perto do 3-1, que chegou mesmo ao minuto 61, quando David Simão bateu rápido um livre, à saída da sua grande área, fez a bola chegar a Razón, que veio da direita para o meio, trabalhou em cima de Fábio Cardoso e meteu a bola em arco ao poste mais distante da baliza de Diogo Costa. A 2 golos de distância, o Futebol Clube do Porto foi então acumulando trocas ofensivas, mas não era na mesma capaz de chegar com perigo à baliza da equipa da casa. E só o segundo golo, marcado por Francisco Conceição, na sequência de um lançamento lateral desviado primeiro por Tony Martínez e depois por Fábio Cardoso, é que acordou a equipa. Nessa altura, porém, já só faltavam 3 minutos para os 90. E nem com os 8 de descontos que se seguiram, os sportistas conseguiram forçar o empate. A 7 pontos do Sporting e do Benfica, o Futebol Clube do Porto vê agora a esperança no título esfumar-se, porque não lhe basta recuperar a um rival. Tem de o fazer face a ambos. E não só aquilo que a equipa mostrou hoje não foi particularmente promissor, como sai deste campeonato sem ter conseguido ganhar uma única vez ao Arouca. E passemos então à fotografia tática de um jogo que o Futebol Clube do Porto abordou pela 4ª partida consecutiva com o mesmíssimo 11. Foi o 11 que jogou em Faro e lá ganhou por 3-1, que jogou em casa com o Rio Ave, empatando a 0, que jogou naqueles 27 minutos que se disputaram da partida da Taça de Portugal contra o Santa Clara e voltou a jogar hoje em Arouca, perdendo por 3-2. Mas comecemos pela equipa da casa, que acabou por sair vencedora. Daniel Sousa fez
uma alteração à equipa que tinha ganho em Portimão, ao Portimonense, na última jornada por 2-1, que foi a troca do defesa central Matias Rocha por Montero. Javi Montero regressou de castigo, por isso voltando também à sua posição de titular no centro da defesa do Aroca. O Aroca apresentou-se no seu habitual 4-2-3-1, com De Arruabarrena na baliza, depois Tiago Jogaio era lateral direito, o Everson lateral esquerdo e os dois centrais, Robson Bambu e Javi Montero. No meio-campo tinha em Pedro Santos e David Simão os dois elementos mais fixos, mais posicionais, soltando depois os 4 homens da frente para tentarem surgir nas costas da linha média ou até mesmo dos laterais do Futebol Clube do Porto. Razón alinhava pela direita, Sila pela esquerda, Cristo Gonzalez era uma espécie de segundo ponta de lança e Rafa Morrica o ponta de lança verdadeiro. Isto apesar de o Aroca, no momento defensivo, baixar sempre Razón para fazer médio direito, Sila para fazer médio esquerdo, formando assim uma segunda linha de 4, com Pedro Santos e David Simão, à frente da linha de 4 que formava o seu quarteto defensivo, e deixando depois Cristo e Morrica, os dois na frente, para uma primeira zona de pressão. Do outro lado, era o Futebol Clube do Porto do costume, no seu habitual 4-3-3, que fazia da capacidade para desdobrar o seu meio-campo uma das suas principais armas. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendel o lateral esquerdo, sendo que os dois se comportavam de formas diferentes. João Mário mais dado a explorar a largura, o Wendel mais destinado a explorar movimentos interiores, Pepe e Fábio Cardoso, os dois centrais. Alan Varela era o médio mais recuado e, sendo que Nico Gonzalez ora baixava para estar a par com Varela em momento de organização, ora subia para a meia esquerda para se converter juntamente com PP num dos dois médios ofensivos da equipa do Porto. Depois, mais à frente, Francisco Conceição partia da direita do ataque, quase sempre em movimentos interiores, para aproveitar não só a largura que era dada desse lado por João Mário, mas também o facto de jogar predominantemente com o pé esquerdo, o que lhe favorecia esses mesmos movimentos para o corredor central, enquanto do outro lado, Galeno era o extremo esquerdo, ele sim, a explorar sempre a largura, embora também não desprezando a possibilidade de vir para dentro para ensaiar a finalização. Mas aí, muitas vezes, era o Wendel quem procurava o espaço interior. O ponta de lança era Evanilson, muito dado também a baixar em movimentos de apoio e até a explorar, sobretudo na segunda parte, apareceu muito a jogar no corredor esquerdo, a ir à procura de espaço que lhe ia faltando, porque surgia muitas vezes emparedado entre os dois centrais, Bambu e Montero, e os dois médios, Pedro Santos e David Simão. O primeiro a mexer foi o Futebol Clube do Porto e por lesão de Alan Varela, que ao minuto 43 se deu a vez a Stefano Eustáquio, que foi colocar-se exatamente como estava Varela, como médio mais recuado da equipa portista. Depois, ao minuto 68, já a perder por 3-1, Sérgio Conceição começou a soltar alterações de cariz ofensivo. Trocou o lateral direito João Mário por Gonçalo Borges, sendo que Gonçalo Borges foi colocar-se como extremo esquerdo, indo nessa altura PP para a posição de lateral direito. Isto porquê? Porque o extremo esquerdo original, Galeno, também saiu nessa altura para abrir caminho ao regresso à equipa de Taremi. O Porto passou então a colocar-se mais próximo do 4-4-2, com PP a lateral direito, Pepe e Fábio Cardoso como centrais, Wendel como lateral esquerdo, Stefano Eustáquio e Nico Gonzalez eram os dois médios centro, com Francisco Conceição a jogar a partir da direita do ataque, Gonçalo Borges a partir da esquerda, Evanilson e Taremi como pontas de lança. Ao minuto 73, na tentativa de segurar o meio-campo, foi Daniel Sousa quem mexeu pela primeira vez. Substituiu Cristo, o segundo avançado, por Uri Busquets, um médio de características mais defensivas que, aliás, antes de ter tocado na bola, já tinha visto um cartão amarelo, por interromper em falta um ataque do Futebol Clube do Porto, logo na primeira vez que foi chamado a intervir. O que é que isto gerou? É que Busquets foi colocar-se como médio mais posicional ao lado de David Simão e foi Pedro Santos, que por essa altura já tinha cartão amarelo, quem se adiantou para a posição de segundo avançado. Vamos lá, de médio mais ofensivo no corredor central. Ao mesmo tempo, Daniel Sousa trocou ainda Sila, Morlai Sila, o extremo esquerdo, por Treza, sendo que Treza foi jogar para a direita e da direita para a esquerda passou Razón Remeiro. Ora,
Ao minuto 77, o Flóculo Porto esgotou as alterações, substituindo Evanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança, e Nico Gonçalves por Ivan Jaime, que foi colocar-se também na zona de meio-campo. O Porto acabou neste 4-4-2, que muitas vezes mais parecia um 4-2-4, porque Gonçalo Borges era claramente um avançado esquerdo, Francisco Conceição um avançado direito, e a dupla de avançados, Taremi e Tony Martínez, eram dois pontas de lança, portanto o meio-campo era aguentado apenas por Stephen Eustáquio e Nico Gonçalves. Na ponta final do jogo, sobretudo a seguir ao golo de Francisco Conceição, quando voltou a ressurgir a esperança do Porto no empate, Pep juntou-se aos homens da frente e apareceu quase como que uma espécie de terceiro ponta de lança. Ora, por essa altura, já Daniel Sousa tinha feito as alterações que ainda lhe faltavam. Ao minuto 84, trocou o lateral direito, Tiago Jogaio por Milovanov, e ainda Razón Remeiro por Puche, que foi colocar-se precisamente no lado esquerdo do ataque, onde estava o espanhol. Por fim, ao minuto 90 mais 2, veio a última alteração do Aroca, a troca de Pedro Santos por Youssouf Laval, que também foi colocar-se na zona da frente. Aliás, foi responsável na ponta final pela capacidade que o Aroca teve de segurar a bola no meio-campo ofensivo. O jogo desta noite chegou a ser penoso para os homens do quarteto defensivo do Flóculo do Porto. Poucos se saíram bem da partida e, sobretudo, em lances de 1 para 1, Fábio Cardoso sofreu muito mais do que Pepe. Ainda assim, houve algumas exibições de nível bem razoável na equipa do Porto. Galeno esteve bem na primeira parte. Nico Gonçalves também. Foi um jogador sempre capaz de carregar a equipa para a frente. E Francisco Conceição, no segundo tempo, foi o único que foi criando ainda assim alguns desequilíbrios e esteve, aliás, na origem das principais situações de perigo que a equipa criou. Os heróis, no entanto, estavam do outro lado. Foi o Aroca, e não é só por ter sido o Aroca a ganhar. Não tanto atrás, a equipa atrás sofreu, sempre que a equipa do Porto fazia chegar a bola à área de Arruabarrena, mas, sobretudo, na capacidade para sair. David Simão foi excelente na forma como viu sempre o melhor caminho para levar a equipa para a frente. Gosto muito do futebol de Silá, esclarecido, a soltar a bola no momento sempre correto. Razón faz um grande golo, uma jogada individual, e participa também no lance do primeiro golo, como aliás participaram os 4 homens da frente. Morrica também, autor de um golo com um cabeceamento muito oportuno, mas parece-me que o melhor de todos acaba por ser Cristo Gonçalves, pelos desequilíbrios que vai criando. Mas os 4 da frente do Aroca estiveram muito bem. O jogo, tal como acontece sempre que um dos candidatos ao título escorrega, não foi nada fácil para o árbitro, Nuno Almeida. Houve muitos lances contestados e vamos passar por eles aqui todos, um por um. Logo ao primeiro minuto, decidiu bem, na forma como validou, logo em primeira instância, o golo do Aroca, porque depois as linhas emanadas da cidade do futebol vieram a mostrar que o avançado Morrica estava 33 centímetros atrás de Pep, que lhe dava condições para poder fazer, em posição legal, o 1-0 para o Aroca. Ao minuto 8, assinalou bem também grande penalidade de Robson Bambu sobre Evanilson. Evanilson desvia a bola e quando Bambu tenta pontapeá-la também acaba por acertar apenas no pé direito do avançado do Flóculo do Porto, pelo que era falta dentro da área, penalti. Esteve bem também ao minuto 29, na forma como assinalou grande penalidade por mão de Pep. A bola, é verdade, que desvia em Razón, mesmo à frente do capitão do Flóculo do Porto, mas este move o seu braço esquerdo, abrindo-o, colocando-o numa posição pouco natural e acaba por, dessa forma, ganhar volumetria e desviar a bola dentro da área. Portanto, bem assinalada a grande penalidade ao minuto 29 por mão de Pep. Esteve bem também, logo em primeira instância, ao minuto 34, quando anulou a Evanilson, aquele que poderia ter sido o golo do 2-2. Estava em posição irregular, 25 centímetros, no momento do passe de Galeno, tal como voltou a estar bem aos minutos 42 e 45,
quando em 2 momentos a bola bateu primeiro no cotovelo de David Simão, que estava encostado ao corpo, dentro da área do Aroca, e depois, ao minuto 45, quando o Wendel sobe e cabeceia contra a mão de Robson Bambu, que, no entanto, também não só não se moveu, como estava encostada também ao corpo. Portanto, 2 boas decisões, não havia penalti nem numa nem noutra. Também não me pareceu que o toque de Tiago Jogaio nas costas de Galeno ao minuto 57, de Eustáquio, perdão, ao minuto 57 fosse suficiente para gerar uma grande penalidade, e aqui o árbitro também mandou seguir, não houve intensidade suficiente para poder assinalar a falta, e depois, ao minuto 56, aliás, um pouco antes ainda, parece-me que foi o principal erro da equipa de arbitragem, quando o Cristo Gonzalez apareceu em boa posição para marcar para o Aroca, acabou por não o fazer, não foi assinalada a posição de fora de jogo, mas se o lance tivesse dado golo, creio que, indo ao VAR, acabaria por não passar, porque estava aparentemente em posição irregular o atacante espanhol do Aroca. Por fim, já nas compensações, esteve bem quando, ao minuto 90 mais 4, Tony Martínez pede grande penalidade por toque na cara de David Simão. Não há sequer imagens que mostrem que esse toque tenha acontecido. E ao minuto 90 mais 6, segundo o amarelo, bem mostrado também a Fábio Cardoso por derrubar Puche quando este ia em movimentação perigosa para perto da área do Flóculo do Porto. Foi, portanto, um jogo com muitas incidências de arbitragem, mas em quase todas elas, para não dizer mesmo que na totalidade, a equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida decidiu bem. Portanto, foi uma boa arbitragem, a de Nuno Almeida, neste Aroca Flóculo do Porto. Futebol de verdade.